Fala galera, beleza? Você sabia que a Nintendo procurou a Atari, que é para poder lançar seu videogame lá nos Estados Unidos? Você sabia como foi que começou o sucesso lá do Famicom? Nesse vídeo a gente vai contar um pouco dessa história e trazer um pouco de curiosidade sobre o Famicom e o Nintendinho, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. E vou também contar um pouco da minha história com o console. Então se você curte o Famicom, se você curte aí o Nintendinho, se você gosta aí dessa geração aí de 8 bits, se liga no vídeo, já vai deixando teu like, compartilhando esse vídeo com teus amigos. E se você não está inscrito no canal, não perca tempo, clica no botãozinho aí para se inscrever no canal. Então vamos ao vídeo. Para dar continuidade ao sucesso dos seus jogos de arcade lançados no começo dos anos 80, a Nintendo planejava lançar seu próprio console. A ideia inicial era um sistema com um processador de 16 bits e um drive para disquete. Como essas especificações estavam fora da realidade da época, o projeto foi redesenhado e em 15 de julho de 1983 a empresa lançou no Japão o Nintendo Family Computer. O Famicom, como ficou conhecido, era um console com um processador de 8 bits e funcionava com cartuchos. Intencionalmente, o design do Famicom foi feito para que ele parecesse um brinquedo. Era claro, com duas cores, vermelho e branco, e apresentava controles totalmente diferentes dos padrões da época. Durante o seu primeiro ano, o Famicom foi criticado por alguns erros de programação, o que fez a Nintendo executar um recall de todos os consoles vendidos e parar temporariamente sua produção. Mais tarde, já com o problema solucionado, a Nintendo voltou a comercializar o Famicom, se tornando o console mais vendido no Japão no final de 1984. Encorajada com o sucesso do Famicom no Japão, a Nintendo demonstrava grande interesse em lançar o seu sistema no mercado ocidental. A empresa tentou até negociar com a Atari o lançamento de um console no mercado norte-americano sob o nome de Nintendo Advanced Video System, mas a Atari não demonstrou interesse. A Nintendo resolveu então lançar o sistema sozinha e em junho de 1985 apresentou na feira Consumer Electronics Show o Nintendo Entertainment System. O sistema foi totalmente redesenhado, apresentava um layout muito mais sério e moderno, e ao contrário do que era feito anteriormente, a Nintendo apresentava o console como um centro de entretenimento para enfatizar o poder do sistema. O NES foi lançado oficialmente nos Estados Unidos no dia 18 de outubro de 1985, apenas em Nova York, para testes de aceitação ao público. Foram disponibilizadas inicialmente 50 mil unidades que se esgotaram rapidamente, e o que levou a Nintendo a lançar o console no resto do país em fevereiro do ano seguinte. Mais tarde, o console foi lançado oficialmente no resto da Europa, Austrália e também no Brasil. O sistema, apesar da concorrência com o Sega Master System, manteve na liderança dos mercados japoneses e americanos durante anos. Nos anos 90, devido à renovação da tecnologia, o sistema foi substituído por console mais moderno. A Nintendo norte-americana continuou dando suporte ao console até 1995, quando a sua produção foi encerrada. No Oriente, a Nintendo japonesa produziu uma nova versão do console, uma versão AV chamada de Famicom AV, e manteve seu suporte de assistência técnica até outubro de 2003. Isso mesmo, galera. Até outubro de 2003. Quando oficialmente descontinuou o sistema por não haver mais peças de reposição no mercado. Isso deu ao sistema um tempo oficial de vida de 20 anos, o maior entre todos os consoles lançados até hoje. Devido à sua popularidade, o NES tornou-se um dos videogames mais clonados da história. Os clones são cópias não oficiais do hardware do NES e que conseguem executar jogos originalmente desenvolvidos para ele. Já foram catalogados mais de 300 clones em todo o mundo, e alguns ainda são produzidos até hoje. Muitos países onde o NES não foi lançado oficialmente só conheceram o sistema através dos clones. Os jogos também foram um forte alvo da pirataria, tendo sido apreendidos milhões de cartuchos pirateados ou não licenciados ao longo dos anos. Mesmo um sistema de proteção desenvolvido pela Nintendo, que utilizava o chip 10 NES para verificação do cartucho no momento do boot, não foi o suficiente para inibir as cópias ilegais. O caso mais famoso é o da Teggen,
linha de acessório criada pela Atari, que lançou diversos jogos não licenciados para Nintendinho. A Tag desenvolveu o Chip Rabbit, clone do 10 NES da Nintendo, que permitia que seus jogos funcionassem no Nintendinho. E então vieram outras empresas como a Color Dreams e a Codemaster para fazer jogos não licenciados para o NES. O NES só apareceu com frequência no Brasil em 1993. Antes disso, muitos fabricantes brasileiros lançaram diversos clones com cartuchos próprios e suporte técnico. Os primeiros clones surgiram em 1989, como o Top Game VG8000, produzido pela CCE, o Dynavision 2, produzido pela Dynacon, o Phantom System, produzido pela Gradiente, e o Beat System, um console semelhante ao NES, produzido pela Dismac. Enquanto o primeiro e o segundo utilizavam slot de cartucho de apenas 60 vias, compatível com o Famicom, os dois últimos utilizavam slots de 72 vias, compatíveis com o NES. Em 1990, vieram o Supercharge da IBCT e o High Top Game da Milmar, e o Top Game VG9000 da CCE, sendo que o primeiro utilizava o slot de 60 vias e os restantes utilizando os slots de 72 vias. Algum tempo depois, a CCE lançou o VG9000T, o mais conhecido como Turbo Game. O T justamente era a letra que representava o nome Turbo e apresentava um controle com botões turbo e com design parecido com o Phantom System, só que de cabeça para baixo, provavelmente para não ter que pagar ou ter que entrar em algum processo junto à Gradiente. E ainda tinha a curiosa vantagem de ser dual slot, ou seja, também possuía o slot de 60 vias para cartuchos japoneses e de 72 vias para cartuchos americanos. Seguindo a CCE, a Dynacon lança em 1991 uma versão revisada do Dynavision 2, o Dynavision 3, com sistema dual slot. Em 1992, outro clone curioso é lançado, o Genicon. Desenvolvido por uma empresa homônima, o aparelho possuía um Game Genie embutido, possibilitando aos jogadores trapacear nos jogos sem a necessidade de comprar o acessório separadamente. Alguns outros clones foram lançados posteriormente. Até nos dias atuais você vê clone do NES, mas sem muita expressividade. Quem lembra do Polystation, que enganou muitos pais e muitos filhos na época do PlayStation? Muitas pessoas compravam pensando que estavam comprando o próprio PlayStation, e na verdade era um clone do NES, meio que chinês, né? Um Xing Ling lá do NES, que para muitos era um PlayStation 1, e muitos acabaram caindo nessa e comprando ele, dando para os seus filhos. E conheço gente até hoje que fala da experiência que teve com o PlayStation. Atualmente, os maiores clones do NES no Brasil são os consoles Dynavision Extreme, o eVision, mais tarde renomeado para Dynavision Black, e depois tem uma versão branca, o Dynavision White, e o PC Game da empresa Dynacon. Também há um reprodutor de DVD que usa ROMs de NES, chamado DVD Game, da empresa Britânia. O aparelho rodava ROMs de NES e vem com dois controles. O DVD executa as ROMs de NES gravadas num CD. Na verdade, um CD com uns 27 jogos de NES, de pouca capacidade. Pode-se baixar e gravar as ROMs em um CD e rodar ele no DVD. O DVD Game pode rodar até as ROMs que você consegue baixar aí do Nintendinho. O DVD Game tem uma paleta de cores um pouco maior do que a do NES, proporcionando uma pequena melhoria nos gráficos. Outro DVD Play que também roda ROMs de NES foi criado pela Philco, mas nem todas as ROMs de NES são compatíveis. Jogos de 4 MB, por exemplo, ficam muito lentos, provavelmente por causa da pouca capacidade de executar games com paginação de memória mais complexa. No Japão, ele foi responsável por fazer o público acreditar em consoles domésticos, já que o mercado ele era voltado muito para o arcade. Ainda mais importante, o Nintendinho conseguiu recriar toda a crença de videogame nos Estados Unidos, região em que a crise do Atari praticamente implodiu a indústria dos videogames. Sem um console de 8 bits da Nintendo,
tudo poderia ser muito diferente até hoje em dia. O trunfo da Nintendo foi o oposto do que levou a Atari ao fundo do abismo. Um severo controle de qualidade. No início, os estúdios podiam lançar apenas 5 jogos por ano no console, e todos tinham que passar pelo crivo da Nintendo. Se isso garantia um nível alto de qualidade, também foi marcado por uma certa tirania da censura da Nintendo, que impôs seus valores a todos os seus estúdios. Não há como negar, porém, que a geração 8 bits da Nintendo foi uma fábrica de grandes franquias, e muitas que garantiram décadas de sucesso. Bom, galera, para contar um pouco da história desse console aqui maravilhoso, né? Essa versão aqui foi uma versão que eu ganhei de um amigo, né, na época. Na verdade, a gente acabou conversando aí, e ele meio que me deu aí de presente. Eu presenteei ele, lógico, também. Dei um presente a ele. E esse console foi de um amigo meu, do Silvio, né? Ele tinha esse videogame desde a época de infância. A gente se conhece há muitos anos atrás. E quando eu comecei a procurar por um Nintendinho, ele disse a mim que estava com esse videogame na casa da mãe dele há muitos anos, né? Que era o videogame da infância ali dele e tudo mais. E como a gente era amigo de muitos anos, da época de adolescência e coisa do tipo, ele acabou falando comigo, né? E disse que perguntou a mim se eu tinha interesse. Na verdade, eu que tinha dito que estava querendo um, né? E ele acabou falando comigo e me dando esse videogame aqui, né? Logicamente também eu dei outro presente para ele. Ele estava curtindo os jogos de nova geração. Acabei dando um presente para ele também em agradecimento, né? Digamos assim, pelo console que ele me deu. Isso já tem muitos anos, acho que tem uns 10 anos que isso aconteceu, quase 10 anos. E eu fico muito grato ao Silvio por conta disso. Com relação à minha história com esse videogame, eu tenho aí um carinho enorme pelo Nintendinho. O Nintendinho para mim é um dos melhores videogames da Nintendo, na minha opinião. É um videogame que eu não costumo tirar ele do meu rack, né? Eu sempre estou jogando alguns jogos dele. Eu acho muito legais. Jogos como a trilogia Ninja Gaiden, trilogia Castlevania, trilogia Double Dragon, que tem para Nintendinho também, né? Eu acho que são jogos aí que é atemporal, não tem tempo para ele. Sempre eu tô jogando esses jogos aí. O Mario 3 mesmo, por exemplo, é um dos jogos que eu curto bastante. O Battletoads também, apesar da dificuldade ser extrema, mas foi um dos jogos que eu mais joguei na época. Inclusive, o Battletoads eu acho que foi o jogo que eu mais joguei na época do Nintendinho ali. Foi o Battletoads, né? Foi um dos que eu mais joguei. Foram os jogos da Tartaruga Ninja, que eram muito sucesso naquela época também. E o que é que acontece? Eu joguei Nintendinho na época numa locadora de videogame que tinha aqui próximo à minha casa, né? A locadora de Pádua. Ele tinha um Nintendinho meio que embutido, né, dentro de um arcade. E ali a gente ia para jogar vários jogos, né? Inclusive o jogo do Sapo Ninja, que era o jogo que a gente chamava na época Sapo Ninja, né? Mas de fato era o Battletoads. A gente chamava ali o jogo do Sapo Ninja. E para mim o Nintendinho era um videogame que era um centro de mídia. Além dele pegar jogos em game, ele também pegava fitas em VHS. Na minha mente, na minha cabeça, eu acreditava que ele tinha capacidade de rodar fitas em VHS. E quando eu vim ver, depois de um tempo, foi que eu percebi que o aparelho ele não tinha essa função. Que para mim foi um pouco triste, mas não deixou nem tirou o fato de eu gostar tanto desse aparelho, que até hoje eu curto bastante. E é por isso que eu vim trazer também essa história aqui para vocês. Choose your destiny.